pulando daquilo que é mais prosaico, os casos de consumo, para uma situação de tendência internacional. A gente vê que a China, né, conforme uma informação da ministra da Justiça da China, né, ela está apostando pesadamente em mediação. Ela diz que em apenas um ano, mais de 7 milhões de casos são resolvidos por meio de mediação, uma taxa de sucesso de 96%. Né? Então, aquele medo que se tem da China, a partir da cultura diferente, do idioma tão diferente, etc., né? É um medo que apresenta uma outra faceta. Né? Lá, a gente sabe que o judiciário não é independente do executivo, não existem 3 poderes separados, o judiciário fica embaixo do executivo. Então, a mediação pode ser uma opção na China para se tentar conseguir um julgamento por equidade, um julgamento mais confiável ou mais assim, equitativo. Nos Estados Unidos, tem sido também bastante utilizado, 90% das maiores empresas usam a mediação. No Brasil, o judiciário tem apostado muito. No judiciário agora, a partir da política que foi traçada de tratamento adequado de conflitos, uma resolução do CNJ, o magistrado ganha incentivos para indicar mediação, nos casos sob sua responsabilidade, e os encaminhamentos que ele faça de mediação passam a integrar o rol de critério de merecimento para a promoção dos juízes. Então, o juiz vai ter mais chances na carreira quanto mais ele incentive a mediação. Então, poderia ser alguma coisa teórica, uma mera carta de princípios, mas na hora que você implementa, dando incentivos para que os juízes, incentivos pessoais, né, benefícios pessoais para que eles façam, né, se prevê que isso vai ter um empurrão muito forte. Quando é que foi aprovada a reforma do Código de Processo Civil? Dezembro passado. Quando é que chegou para ser assinada pela Presidente da República? Semana passada. Então está em bicas de ser assinada a lei que transforma a mediação judicial, principalmente, mas não exclusivamente, em algo que passa a ter já uma legislação, né, de suporte. Casos de aplicação empresarial em várias indústrias, alimentos, franquias, seguros, corretoras, plano de saúde, máquina de telecomunicação, informática inclusive, né? E opiniões no sentido de que, especialmente na sociedade da informática, a mediação seria adequada. Então a gente vê que lá fora, países grandes, e aqui dentro, no Brasil, existe todo um influxo, né, um impulso na direção da mediação. Na prática, né, algumas experiências mostram que a mediação, quando ela vem a reboque de um caso judicial, que aconteceu, por exemplo, no caso da Oracle contra a SAP, ela pode, se não resolver completamente o caso, ela pode resolver pelo menos uma faceta do caso. Nem sempre o juiz para o caso inteiro e diz: eu quero que vocês resolvam tudo. Eventualmente o juiz diz: olha, esse aspecto aqui do caso eu gostaria que fosse resolvido por mediação. Então aqui a SAP comprou a TomorrowNow, que dava suporte a sistemas, por exemplo, da PeopleSoft, que foi comprada pela Oracle. Né? Existe uma acusação de pirataria. A TomorrowNow, no caso, já comprada pela SAP, acessa a página de informações de suporte a clientes da Oracle, PeopleSoft para Oracle, e toma posse de segredos de suporte, de prestação de suporte. Essa SAP diz que a TomorrowNow fora contratada para prestar suporte, as partes concordam em limitar o objeto da ação a direitos autorais, como já houve uma primeira limitação do que seria o escopo, né, do mérito. O juiz manda as partes para mediação e as partes concordam então que houve a violação dos direitos autorais. Isso foi a base para que houvesse depois uma definição de valores por um júri, não mais com relação ao mérito, mas com relação à quantificação. Houve uma quantificação de 1,3 bi, e depois as partes fizeram um acordo reduzindo esse valor. Então a pedra de toque, a mola propulsora da solução do caso foi o reconhecimento da violação dos direitos autorais que decorreu de uma mediação. É um caso de sucesso no uso da mediação.
Depois a gente tem um outro perfil, no caso do governo contra uma empresa. No passado, a Microsoft já tinha sido investigada por práticas antitrust, anticompetitivas, de fixação de preço na relação com o fabricante de hardware. Aí depois eclode uma nova situação, que o Departamento de Justiça norte-americano acusa, junto com 20 estados americanos, do bundling, do empacotamento conjunto do Internet Explorer como navegador e o sistema operacional da Microsoft, e esse pacote então aumentando o poder de monopólio. É feita a primeira mediação, tentativa de acordo sobre a reparação, é realizada uma segunda mediação com relação ao tipo de reparação. Nesse momento, o governo americano diz: Microsoft, eu quero dividir você em 2 ou mais empresas, coisa que tinha aparecido como debate na década de 50. Você vê como a informática tem muita quilometragem, a história é interessante, com a IBM, quando o Departamento de Justiça americano quis dividir a IBM em 2 e foi feito um acordo na Justiça de manter a empresa separando apenas da parte de processamento de dados. É feita uma terceira mediação, e na terceira mediação se chega a um acordo. 9 estados americanos concordam com o resultado da mediação e o caso é fechado, embora alguns outros estados tenham continuado e a Microsoft tenha sido criticada por um certo descumprimento ou cumprimento insatisfatório. Então aqui a gente tem uma evidência de que a mediação ela pode acontecer em diferentes momentos. Ela veio a vingar na terceira mediação. Então ela pode ser em si um processo evolutivo, um processo de aprendizado. E a confiança da justiça de que a mediação continuamente deveria ser o caminho. Depois um outro caso, mais tranquilo, de menor vulto, que é um caso de violação antitrust por um cartel de práticas de RH. E essas empresas, Apple, Google, Intel e Adobe, elas fizeram uma combinação de limitar os salários dos principais executivos. E alguns executivos tomaram conhecimento desse pacto secreto e foram à justiça com ações individuais, dizendo: olha, isso é totalmente inconstitucional. E também descobriram que eles tinham sido colocados em listas negras de não aliciamento, ou listas brancas talvez, mas eles não poderiam ser recrutados pelas outras, sem sentimento e sem conhecimento deles. Então, o governo americano resolveu entrar com uma ação coletiva para proteger os outros que não tinham entrado com a ação. A mediação chegou a um acordo, e nessa situação em que a justiça está protegendo o interesse dos trabalhadores, eventualmente a própria justiça não vai aceitar o acordo financeiro que foi chegado pela mediação. Então a mediação ela é independente da justiça, e a justiça pode se dar o luxo até de eventualmente depois pretender um valor maior, do que aquilo que tinha resultado da mediação. A ONU, através da UNCITRAL, ela tem essa lei modelo, que baseou a diretiva europeia sobre solução de disputas, que prevê então como princípios voluntariedade, na maior parte dos casos. Os casos menores são compulsórios, mas a maior parte dos casos se baseia na voluntariedade, a independência e imparcialidade do árbitro ou mediador, a transparência, efetividade, rapidez e equidade. Julgamentos podem ser com base na lei ou podem ser com base em equidade. Um caso entre alguém na Inglaterra e outro alguém na França, qual a lei aplicável? Nem a britânica nem a francesa pode ser por equidade. Julgamentos obtidos na justiça com comparação, com meio de analogia, diferentes fontes para instruir essa equidade. Interrompe e suspende a prescrição legal. Então, se você entra numa arbitragem, numa mediação na Europa, você não está abandonando a chance de ir à justiça, A contagem do prazo de prescrição é interrompida para que você não seja prejudicado na sua chance de tentar uma reversão depois. E no caso de arbitragem online, Online Dispute Resolution, existe essa plataforma que foi criada, que se baseia bastante em privacidade das partes. Ela se volta para as compras online, por isso ela estabelece limites menores de valor.
e para procedimentos disparados pelo consumidor e, eventualmente, que possam ser disparados pelo comerciante, né, se a legislação, no caso, permitir. A entidade é escolhida conforme o perfil de vulto ou de especialização da reclamação. No Brasil, se a gente pegar um estudo da Fundação Getúlio Vargas, não tão longe no tempo, 2013, 2014, a gente vê que a confiança nas instituições, no tocante ao judiciário, 32% está abaixo das Forças Armadas, Igreja Católica, Ministério Público, imprensa, grandes empresas e até mesmo da polícia. Então, existe, aparentemente, a julgar pelo menos por essa estatística, um descrédito na justiça, e eu diria que talvez não seja um descrédito na honestidade dos juízes, e sim na eficiência do sistema, né? E quando a gente vê quantos casos foram vencidos ou foram resolvidos a contento, 50-50, 50% foram o pesquisador entrevistado ganhou a ação e os outros 50% ou ele perdeu ou ainda não foi julgado. Então é como se você fosse jogar a moeda para cima com relação a um resultado esperado e num tempo adequado, né? A gente vê que o Rio de Janeiro se situa entre os estados que mais vão à justiça, e os principais motivos são ainda o trabalhista. Existe mediação trabalhista para negociação coletiva, dissídio, né? Casos de consumidor bastante são usados como motivo para ir ao judiciário. Então, o Brasil, nesse contexto, né, ele apresenta um panorama bastante propício para o desenvolvimento da arbitragem. Existe um projeto de lei de 1998, que teve uma nova redação agora em 2014. Muito dele acabou entrando na reforma do Código de Processo Civil, que está para ser assinada pela presidente Dilma a qualquer momento, né? Então, do ponto de vista de legislação, a gente tem um projeto de lei específico e temos muito dele que já está entrando no ar, né? E o Tribunal de Justiça se posiciona com relação à mediação, pelo que é um entendimento satisfatório e rápido, sem desgaste financeiro e emocional. Quase todas as questões controvertidas podem ser mediadas, especialmente quando existe uma relação mais estruturadora, né? E a resolução do Conselho Nacional de Justiça estipula um código de ética, né, que dá lastro ao procedimento. Então a gente tem hoje já uma corporificação da mediação, né, de uma forma bastante razoável. Não é mais um procedimento voluntário que está baseado assim estritamente na questão da confiança. Existe uma legislação aplicável a mediações não só no setor privado, mas também no setor público. Então, se existe algum problema num contrato com um cliente governo, eventualmente, contratos que derivam de licitações ou pregões, ou inexigibilidade ou dispensa, poderiam ser também mediados. Não são só os contratos privados, né? Se exclui mediação no projeto de lei de recuperações judiciais e falências, e existe para o mediador judicial alguns requisitos de formação. Para o mediador extrajudicial e livre, e se prevê que o termo final vai registrar o consenso ou a falta de consenso. Pode ser um título executivo extrajudicial. As partes podem decidir o seguinte: olha, a gente não está entrando em arbitragem, a gente preferiu uma coisa mais light, mais leve, mas a gente vai querer que o resultado, o termo da mediação, possa ser usado na justiça. Então existe essa possibilidade também, a depender da vontade das partes. E pode ser realizada, segundo o projeto de lei, via internet, de uma forma não presencial. Capitalização da mediação no Brasil. Em franquia se usa muito mediação já para discutir royalties, território, limite de território, invasão de território, nomeação de franqueados no mesmo território, troca de bandeira, padronização de lojas, rescisões, franquias, em plano de saúde, em temas comunitários, briga de vizinho, pagamento de dívida, briga familiar, pensão alimentícia, questões societárias e de heranças. Então, para cada
necessidade o seu perfil de mediação correspondente. E existem mediações baratas com custos baratos e mediadores talvez com uma experiência não tão longa ou não tão especializada. Existem casos complicados ou casos assim, que envolvem muito dinheiro ou especialização, e a mediação então ela vai crescendo em especialização e em custo respectivo conforme a necessidade. Mediação então na prática, esse último bloco, a gente está tratando dos prazos e custos para ficar então claros, para poder se adaptar bem à necessidade da mediação. As partes podem determinar que tipo de procedimento, mais detalhado, menos detalhado, mais rápido, menos rápido, que tipo de confidencialidade, transparência total para o mercado. As partes estão entrando num procedimento voluntário, positivo, imagina positivo, estão tentando resolver a situação, ou não, isso aqui é sigiloso, é uma tentativa, a gente ainda não tomou uma decisão definitiva ainda, então a questão da confidencialidade também é facultativa. A escolha do mediador absolutamente crucial, no fundo ele é quem vai estar ajudando nesse processo como facilitador, né? Cláusula compromissória ou carta de convite, e ponderar um risco de uma desvantagem. Se as partes vão estar liberando informação que poderia ser informação de defesa em juízo, elas podem estar liberando essa informação antes de um cartucho final. E se a mediação não for levar nenhum resultado de acordo, né, elas estão antecipando que poderia ser um trunfo em juízo. Então, o controle da informação é alguma coisa que tem que ser pensada antes de entrar em mediação, porque, em tese, ela não é adversarial e ela deve, tanto quanto possível, se basear em transparência. Quais são as condições, por exemplo, da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, que é a mais antiga de todas as entidades, né? Ela tem uma cláusula básica que ela sugere que as empresas coloquem em contratos. Em qualquer conflito originário do presente contrato será submetido obrigatoriamente à mediação, as partes concordam em submeter. Tem uma cláusula escalonada. Se a mediação não funcionar bem, as partes dizem nessa outra tipo de cláusula, conflito não resolvido pela mediação, conforme a cláusula de mediação acima, será definitivamente resolvido por arbitragem. Então é dois tempos. Aqui as partes dizem, a gente tem apetite não só para mediação, mas também para arbitragem. E o custo? Nessa Câmara, o custo é primeiro uma taxa, como se fosse uma taxa de administração, afinal de contas a Câmara vai estar promovendo e mantendo esse centro, de R$4.000, que é pago pelo solicitante do procedimento. Depois vem o valor dos honorários do mediador, que nesse caso é de R$900 por hora, com um mínimo de 20 horas, o que dá um mínimo de R$18.000 para mediação. E esse valor é rachado pelas partes. Tem que ser meio a meio, para se manter a imparcialidade do mediador, ele não puxar a sardinha para nenhum dos lados, né? E R$2.000, enquanto durar a mediação, se supõe que ela vai durar no máximo 60 dias. Então seriam duas parcelas. Então esse é um padrão de custo de uma entidade que é a mais tradicional, a mais antiga, a mais testada na prática, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que fica em São Paulo. Duração de 30 dias, depois de 10 dias iniciais, para ficar dentro desses 60 dias. Regulamentos de mediação, existe uma entidade nacional, que é o CONIMA, e ele tem um regulamento que prevê, por exemplo, que se uma controvérsia surgir em razão desse contrato, posteriores adendos, incluindo sem limitação ao seu descumprimento, termo, validade ou invalidade, ou qualquer questão relacionada com ele, as partes convencionam que primeiramente irão buscar a solução por meio da mediação, fundada no princípio da boa-fé, antes de recorrer a outros meios judiciais ou extrajudiciais para a resolução de controvérsias. Então, existe a cláusula da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, existe um regulamento de mediação que é, por exemplo, adotado por essa entidade que se situa no Rio de Janeiro, Mediare, que é uma entidade muito séria, né, e especializada em mediação. Ela não faz nem arbitragem, ela faz estritamente mediação. Então, os acordos constituídos na mediação podem ser totais ou parciais. Você não precisa querer abraçar o mundo numa mediação.
né? Caso alguns itens da pauta de mediação não tenham logrado acordo, o mediador poderá atuar na negociação destinada a auxiliar as partes e eleger outros meios extrajudiciais ou judiciais para sua resolução. Se não der um acordo, ele próprio pode eventualmente partir para ajudar de outras formas, como opinião, ou como negociação, ou como arbitragem, enfim. As partes podem querer que o termo de mediação tenha uma linguagem jurídica para que possa ser depois usado judicialmente, né? Ter uma linguagem que possa ser objeto de uma homologação judicial. Nesse caso, os mediadores deverão manter-se disponíveis para auxiliar na manutenção da fidelidade ao texto original. Então, esse é um regulamento que pode ser usado também se as partes recorrerem ao mediarem como um instituto para mediação. Uma possível configuração, aqui tomando um pouco de liberdade, aqui, John, por favor, me corrija se eu estiver lançando alguma premissa, assim que não seja muito o caso, mas, enfim, uma mera ideia, né, de uma mediação que pudesse contar com o apoio da TI Rio, que eu acho que é uma coisa bastante, seria bastante meritória, assim, do ponto de vista do interesse dos associados, né, oferecer esse tipo de possibilidade. Em primeiro lugar, se poderia fazer uma divisão entre conciliação e mediação. Aquela conciliação que não é VaptVupt em 30 segundos, que pudesse ser oferecida pela própria TI Rio para garantir rapidez e economia aos associados que quisessem ter um ambiente neutro, né, que pudessem vir na TI Rio para não ter que estar negociando no local de um ou de outro, né, e tentando, de uma forma assim mais imediata. A TI Rio eventualmente poderia promover a mediação, já que a mediação se baseia tanto na questão da imparcialidade, da isenção, etc., ela poderia eventualmente fazer um convênio com alguém que pudesse, aquela entidade não é patronal, ou não puxa sardinha para a empresa, ou para o consumidor, ou para fulano ou ciclano, então eventualmente poderia ter o atendimento desse tipo de requisito, né? Os custos de taxa de registro, mensalidade e honorários são os custos normalmente, como a gente viu no caso, no exemplo da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, os que se prevê para manutenção do procedimento. Eventualmente, aí por minha conta, poderia ter um desconto para os associados, né, desconto para os primeiros casos nos primeiros meses, né, no contexto desse convênio que se fizesse com uma entidade, né, e com abertura para as outras opções, quer dizer, não necessariamente se limitando à conciliação e mediação, mas eventualmente estimulando ou informando os associados sobre possibilidades de arbitragem ou de coaching, né, opinião de alguém. Então, eu acho que esse procedimento, e a gente está terminando, é o último slide, pode ter como vantagens uma condução menos desgastante. É muito grande o número de situações em que é feita uma mediação sem terminar um relacionamento, de parceria, de contrato com o cliente. Diferente de em outros contextos, outros procedimentos. A arbitragem que mais adversarial, normalmente ela cria um desgaste que acaba provavelmente minando aquela relação em definitivo. A mediação é justamente para oxigenar e permitir a continuação do relacionamento. Rapidez maior do que a da arbitragem, né, e do que a justiça, possibilidade de foco especializado, custo compatível, sigilo e a chance de ter outros cartuchos, outras possibilidades. Isso é o que eu tinha preparado como informação básica. O objetivo, acho que é exatamente aquele que o John mencionou no início, né, de uma abordagem introdutória. É um assunto que está chegando com tanta velocidade no exterior e no Brasil, que tem o apoio da justiça, tem o apoio da lei, né? Então, e que vem de encontro ao interesse do setor de TI, tanto dos fornecedores quanto dos consumidores, né, dos parceiros. E eu fico muito feliz, então, de que a gente possa estar trazendo essa informação e ficamos disponíveis para perguntas que os senhores possam ter, né? E queria aproveitar para agradecer, então, a presença e o interesse de vocês. Muito obrigado. No final, na agenda, eu queria que você ia comentar o caminho a seguir para o processo, caso eu começasse.
Como é que seria isso? Sim, o caminho seria, como tudo está acontecendo com tanta velocidade, Paulo, obrigado pela pergunta, o próprio mediário que eu mostrei aqui como um exemplo, ele está agora constituindo setores temáticos, né? E eu tive uma conversa com eles outro dia, inclusive a ideia de criar um setor dedicado à TI. Então hoje existem entidades em geral, o caminho seria ir a uma dessas entidades, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ou outros que existam, né? E se pedir a instalação de uma mediação, e aí o roteiro da mediação seguiria basicamente o que a lei determina, mas no futuro pode ser que numa situação de uma especialização em TI, né, haja um roteiro mais padronizado, né? Hoje existe uma liberdade, se alguém quiser fazer mediação amanhã, tanto pode recorrer a um mediador independente de instituição, desse vácuo que existe hoje com relação a convênios e coisas do gênero, né, e coordenações temáticas, ou pode esperar uma situação de um arranjo institucional, né? Eu acho que aqui a TI Rio estaria bastante vocacionada para promover esse tipo de articulação com alguma entidade, algum convênio, alguma coisa assim. Então hoje pode ser direto com o mediador, ou pode, no segundo momento, ser de forma institucional. A instituição de mediação, você falou bem, você deu muitos exemplos de empresas grandes, mas empresa pequena. Eu desenvolvo software, um cliente que não é da área de TI, e chegou-se ao ponto de uma cláusula que estava em uma discussão. Chegando mais prático, eu poderia ligar para você, ligar para a TI, e você entrar como mediador, desde que ele concorde também? Seria esse processo que eu assumo? Exatamente, não sei se o John quer comentar a respeito, mas seria tão simples quanto isso. Você poderia ligar para mim, e o escritório estaria assim, bastante interessado em colaborar, né? E como o escritório colabora com a TI, CEPROD, FENAINFO, há quantos anos, John? Vou trair aqui meus cabelos já brancos, já dizem tudo, né? Há 20 anos, né, que a gente tem a colaboração com vocês, judicial, extrajudicial e vários programas, então poderia ser uma coisa também institucional. Com certeza, assim, eu acho que é só complementando, a gente está discutindo, como sempre, TI Rio, antigo CEPROD, né? A gente tem o nome de fantasia, a gente está sempre atento e buscando ver como é que a gente pode desenvolver novas atividades de suporte aos associados ao setor, né? Então, obviamente, alguns de vocês talvez já tenham tido oportunidade, principalmente nessas questões trabalhistas, né? A gente faz todo ano a discussão das cláusulas de reajuste salarial, muitas empresas vêm aqui e fazem acordos específicos para a implantação de banco de horas, de participação em resultados. Então a gente já tem essa tradição. Algumas dessas coisas são feitas inclusive pela nossa área jurídica, né? A gente faz consultas telefônicas, associados ligam para casa, a gente dá uma orientação. Essa área de mediação e arbitragem, o Gilberto já esteve falando de arbitragem também antes aqui, é uma área que a gente está sempre atento. A arbitragem a gente realmente tem percebido que ela é mais célere, mas de fato ela não é assim tão barata, né? Na hora que você vai ver aquele valor da Câmara Brasil-Canadá, aquilo é para mediação. Se você for entrar em arbitragem, ainda é mais caro. Aí você vai dizer, poxa, minha empresa não comporta nem a arbitragem, nem a mediação da Câmara Brasil-Canadá. Está muito ainda acima do que a gente está esperando. A ideia, a gente até trouxe aqui essas possibilidades, não tem nada acertado com Câmara Brasil-Canadá, com o Mediare, porque a gente tem essa parceria. O Dr. Gilberto Walter está aqui nos trazendo essas novas tendências. A gente estimula, não precisa ser só com ele também, mas vários clientes surgiram desses bate-papos, o que é muito bom. E como ele falou, já estou vendido, preciso fazer uma mediação amanhã. A gente no momento, a TI Rio não tem nada para oferecer. O Dr. Gilberto talvez tenha, e o que a gente está querendo ouvir até de vocês um pouco, é se faz sentido a gente tentar se envolver um pouco mais. E aí, a gente já pensando, bom, se a gente vai fazer uma mediação entre duas empresas do setor, talvez o sindicato possa ser considerado até neutro nesse momento. Mas se a mediação for entre uma empresa
do setor e um cliente de fora, a gente já sabe que a gente já sai perdendo. O cliente vai falar, pô, mas eu vou lá no sindicato de vocês, você está querendo o quê? Me colocar aqui em minoria? Então, o que a gente tem imaginado, que estava no slide que foi apresentado agora no final, a gente no 32º andar tem uma sala de reunião grande. A gente lançou agora uma outra sala um pouquinho menor, mas também com capacidade ali para até 12 pessoas, um negócio mais fechado. É uma sala que, inclusive, a gente coloca à disposição dos associados que, por um motivo ou outro, precisam fazer uma reunião no centro. Às vezes, hoje em dia, tem muita gente operando na Barra. Essa sala já está disponível para qualquer coisa. Mas é uma sala também que tem um ambiente interessante para fazer ali a conciliação que o Dr. Gilberto estava comentando. Quer dizer, ali não precisa ter um advogado envolvido, de repente duas empresas estão ali numa disputa, eu fiz, contratei, não entreguei, alguma coisa assim. O que ele está pensando é, a sala já está ali disponível, se vocês quiserem, ou a Luísa, que é a nossa advogada, pode participar, ou de repente algum diretor do sindicato, ou até um externo. Não, eu quero a sala e eu vou trazer uma pessoa aqui, como o Dr. Gilberto falou, que foi eleita entre as nossas partes, e estamos num território neutro para fazer essa conversa, que é algo no limite do que foi pensado. Olha, uma sessão, vocês sentam aqui, de repente já trazem, a gente, por exemplo, vamos supor que todo mundo acha que é muito interessante isso, a gente monta aí um formulário na web, as partes vão lá, cada uma preenche uma página com suas argumentações, a gente marca um dia, vem as duas partes, a gente senta ali no sentido não de julgar, e sim de dizer, bom gente, a gente leu aqui, está claro, vocês dois aqui estão aqui, já é uma postura, né, não adversarial, vocês estão aqui buscando talvez o entendimento, vamos tentar com as técnicas de, olha, presta atenção, isso aqui é verdade, isso aqui está bem claro, isso aqui não ficou claro, também não entendi o que você estava querendo dizer, e naquele momento chegar a algum tipo de acordo. Não chegou a acordo, mas está se preservando o espírito ainda de conciliação. Olha, então de repente, vamos buscar uma parceria com a Mediare, a gente não conversou com a Mediare ainda, ou com a outra que venha a surgir, para a gente poder dizer, olha, se vocês continuam com esse espírito de conciliação, mas a gente não conseguiu aqui, nesta reunião de conciliação, vocês aqui como associados, ou uma das partes como associada, está oferecendo inclusive um benefício, que já vai ter um desconto que a gente vai negociar, mas aí sai daqui, você sai, vai lá e vai, sem prejuízo até de voltar a usar a instalação aqui, mas talvez, de novo, dependendo de quem forem os envolvidos, vai se preferir ir lá para o mediário, para o escritório, enfim, isso aí depende. Então, só concluindo, quer dizer, a gente não tem nada fechado, a gente não tem nada aqui para dizer, olha, já tenho valor X, já tenho parceria tal. O que a gente trouxe aqui foi a informação de que mediação está ganhando um perfil, né, vai entrar mais com força no Brasil por força disso tudo que o Dr. Gilberto estava trazendo para a gente, e a gente está atento e, dependendo do que a gente ouvir hoje ou em futuras consultas, vocês ligando mais para frente dizendo, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, a gente está atento para poder realmente tomar novas atitudes e buscar talvez essas parcerias, esses convênios. Então, só passando lá para trás. Pegando o exemplo que o acordo foi feito, isso é homologado em algum órgão? Ou não precisa? É só feito um documento que ambas as partes concordam? Não tem alguma... As partes podem definir isso como um acordo de registrar em títulos de documentos, ou podem levar à justiça. Então, a mediação, o termo de mediação no início, antes da mediação acontecer, pode prever isso. Olha, a gente quer que isso, seja o estado que for, vai ser levado à justiça para homologação. Aquele slide, quando falo da linguagem, já ser preparada em função disso, ou elas podem decidir isso, tendo ficado tão satisfeitas com o resultado da mediação, elas não queriam antes se comprometer com essa possibilidade, mas elas gostaram do resultado, e elas dizendo, vamos tentar aqui uma auxiliação com a chancela da justiça, vamos levar à justiça. Então isso poderia ser feito. Um exemplo prático meu, por exemplo, seria se fosse uma cláusula que chegou à condição, fazer um aditivo ao contrato, já melhorando a cláusula que está em disputa, por exemplo. Sim, né? sim. Seria válido.
seria uma forma interessante de transformar o que seria um termo de mediação no adendo do contrato que faria a mesma Depende função. do contrato todo, às vezes uma parte que está Que é uma boa não está bem observação. escrita, É, por exemplo. sem dúvida. E que também não precisa ser levado à justiça, né? Quando você faz o contrato, você fez entre as partes. Exatamente, é verdade. E aí você faz um aditivo, isso está valendo entre os Tá. dois, estoura a conta. Beleza. João, eu, assim, dentro dessa informalidade, né, da construção disso, eu queria me colocar aí também, na realidade, eu vim conhecê-lo, né? Eu faço parte do painel lá no Mediário e sou mediador lá, né, do Mediário. Sempre trabalhei com TI, então minha vida inteira eu trabalhei com TI. Estou saindo assim um pouco da área exatamente para entrar nessa área de mediação. Então quero me colocar aqui à disposição também para a gente poder evoluir nas conversas que a gente puder fazer junto. Maravilha, prazer te conhecer. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, dar parabéns pelo evento, muito legal a palestra informativa. Conheço o Gilberto, sou uma empresa cliente do escritório dele. Mas a minha pergunta é, você citou o caso ali da Apple, da Samsung, você constatou que ele teve uma escalada de conflito, que eles só constataram que a mediação seria o ideal ao fim das buscas. Trazendo a questão assim, um pouco para o Brasil, para a nossa realidade. Às vezes eu sinto que as espécies de soluções alternativas, tanto a mediação quanto a arbitragem, são viabilizadas justamente por nós, advogados, por uma cultura assim, tradicionalista de buscar o poder judiciário. Então acho que, na sua opinião, também caberia iniciativas aí da OAB e de demais entidades como a Defensoria Pública, o Ministério Público, incentivar também a mediação, porque às vezes mesmo a lei de arbitragem está desde a década de 90 e você tem jurisprudências um tanto quanto esquisitas sobre a aplicação da lei até hoje. Então, se não caberia também uma iniciativa de outras entidades que incentivam a mediação. Pedro, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta assim, que me ajuda a completar um tema que eu não tinha abordado. No exterior e aqui também. No exterior se criou uma expressão chamada advocacia colaborativa, justamente porque a advocacia tradicional ela é adversarial. Então existe agora uma corrente nos Estados Unidos, em caso de divórcio, em várias outras situações, em que os advogados se comprometem a evitar uma postura tendenciosa de levar para a justiça. E as partes quase que renunciam a ir à justiça depois. No Brasil, a OAB criou um centro, tem um grupo dedicado à arbitragem e que certamente deve também estimular a questão da mediação, que tem primariamente como foco relações de prestação de serviço de advogados. Se o cliente gostou ou não gostou do serviço prestado pelo advogado, né? Mas está aberto, tem uma abertura para tratar de outros casos, não só de prestação de serviço advocatício, mas não só. Não existe um foco principal, mas existe uma abertura para outros casos. O início desse processo, acho que é um reflexo dessa cultura que está se transformando. Posso complementar? Claro, por favor. Eu estou lá participando lá da OAB. A Câmara de Arbitragem e Mediação ela foi separada, agora é a Câmara de Arbitragem e a Câmara de Mediação. E eles têm o TED, né, o Tribunal de Ética, que atende esses casos, e esse ano está começando já o atendimento de mediação para os advogados, familiares, enfim, uma Câmara privada com custas da tabela lá da OAB. E também está havendo uma parceria da OAB com o SEBRAE, então também ampliando isso no mercado. Então tem um movimento aí. E o Tribunal de Justiça tem também, né? Tem. Em vários estados, em função daquela resolução do CNJ, vários estados, através dos seus tribunais de justiça, estão oferecendo para o público em geral. E a Defensoria Pública também, que você falou, lá no Leblon, por exemplo, tem agora uma sala, aliás, 3 salas, especialmente dedicadas só para mediação, chegando casos lá. É realmente alguma coisa que está ganhando corpo. Tipo, pergunta. Com relação a essa parte, né, de multas que são aplicadas,
não sei se poderia chamar de multa, né? Mas então, vamos pensar dessa forma. Isso daí é estipulado, baseado em quê? O capital da empresa. Essas Não decisões. adianta pegar uma empresa e dizer, você tem que indenizar a outra pessoa, a outra empresa, o valor de tanto. Entendeu qual é a minha pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. Na arbitragem, os árbitros vão definir qual é a multa. Sim. Se vai haver multa e, se houver, qual é o valor dela. Como é que os árbitros vão chegar ao valor da multa, no caso? Isso. Eles vão depender, se é uma questão regulatória, provavelmente vai ter um parâmetro, uma margem de variação de multa em que eles vão se basear. Normalmente os setores regulados têm. Né? Se é uma questão puramente subjetiva, em que a multa seria puramente subjetiva, uma multa compensatória num contrato de TI, por exemplo, né? Uma multa que não seja pré-fixada, que dependa, né, da negociação das partes. Eles vão se basear talvez no dano que foi causado e num fator de inibição de futuros danos. Né? Não seria o valor do prejuízo, mas um plus por conta de desestimular futuros danos. Não existe um critério único, eles vão olhar a situação de cada caso. Certo. Isso daí deve levar em consideração até o valor de uma empresa. Né? Sim, claro. Desde o início do procedimento, né, que tipo de perfil de mediação ou de arbitragem vai ser usado, vai ser provavelmente modulado em função do tamanho da empresa, do tamanho do potencial de controvérsia, né? E aquilo que a gente está mostrando, de que em situações bastante simples, como discussão de divisa de imóvel, de muro, de vizinho de condômino, situações de briga em família, elas têm um perfil que vai possivelmente ser canalizado por uma entidade dessas, para a OAB, para o Tribunal de Justiça, né, que não requerem uma especialização tão grande como a de TI. E a tendência é de que os casos mais sofisticados, os casos de tecnologia, corram para entidades que têm uma especialização. Então, acho que tematicamente já começa uma divisão, e depois que você divide tematicamente, segregando o caso da TI, possivelmente vai ter também uma divisão baseada em valores. A opção da conciliação seria talvez a mais barata, mais imediata, né? E alguém que, pelo valor em jogo, prefira ficar só na conciliação e não queira escalar para a mediação. Então vai depender muito desse tipo de avaliação. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você sabe dar uma estimativa, como a gente pode estimar o valor de uma empresa? Elaboração de empresa. Isso é uma outra palestra. Normalmente não é nem só o advogado que entra nessa história. Você tem valuation, que o pessoal chama, né? Que você leva em conta o capital declarado, você leva em conta os ativos, você leva em conta, no nosso caso, tem várias regras. Tem gente que diz, pega o seu faturamento, multiplica por 5, isso é uma forma de você chegar a um parâmetro. Aí que eu queria chegar, tu falou por 3, né? Mas isso, assim, aí já é uma outra palestra, é um outro seria interessante esquema. uma coisa desse tipo. Sem dúvida, isso aí fica anotado aí já uma sugestão aí para uma próxima atividade nossa, talvez trazer esse tema aí para vocês. Até porque realmente, fazendo esse parênteses, o setor de TI também é o setor que lidera os movimentos de fusão e aquisição no mundo e aqui no Brasil. A gente já participou, a gente faz... Não, de solução, né? Solução de uma sociedade. Né? Sim, também nesse caso aí, e aí é uma situação diferente. Quer dizer, uma coisa é quando você está comprando aquela empresa, uma outra empresa maior que está incorporando, mas quando você está na situação de solução, aí o negócio até complica. Você está dentro de solução, você talvez esteja, inclusive, desincompatibilizando um cenário anterior em que havia colaboração entre os sócios, agora não há mais, perdendo essa colaboração, o valor afunda. E é um conflito bem diferente de uma loja de parafuso. Eu acho que essa pergunta foge do tema da palestra. Se vai ser número de EBITDA, se vai ser fluxo de caixa projetado, as técnicas de valuation seriam usadas pelo mediador, o árbitro, enfim.
de acordo com aquele mérito daquele caso específico. Né? Acho que basicamente isso. Gente, mais perguntas? Então, olha, reforçando, quer dizer, fazendo a propaganda do que você já tem hoje, quer dizer, além de palestras como essa que a gente tem organizado, já temos aí sugestões, manda e-mail também se outros temas surgirem depois, mas hoje a gente já tem, esse próprio auditório também tem sido alugado para empresas que queiram fazer reuniões internas, que queiram fazer palestras para convidados. Lá no 32, quem não foi, não precisa ser hoje, mas é só ligar para lá e agendar se quiser fazer uma visita. Temos uma sala de reunião que pode ser também alugada e o preço é subsidiado, é competitivo aí se você quiser alugar em outro lugar. A ideia é, enfim, prestar esse serviço. Na parte trabalhista, a gente está constantemente aí fazendo mediação, fazendo assembleias, enfim, estamos sempre abertos a ouvir novas demandas. E para encerrar, pedir para agradecer novamente aqui ao Dr. Gilberto pela palestra. Certamente ele vai estar conosco aí no futuro. Essa parceria tem mais de 20 anos, a gente espera que continue aí por muitos mais pela frente. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua apresentação e é isso.